Saudações a todos, bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Estamos iniciando o nosso terceiro bimestre com muito carinho, com muita dedicação e esperando chegar a todos vocês, né? Pedindo licença para entrar na casa de vocês. Gostaria de dizer que em relação a esse bimestre, que nós todos os professores estamos totalmente à disposição de vocês. Existem vários canais que a gente pode conversar, né? Inclusive até alguns canais pessoais nossos, né? Como o nosso WhatsApp, mas também temos o nosso canal no YouTube. Essa aula está sendo gravada, depois vai ser disponibilizada para vocês no YouTube, né? Temos a nossa sala no Google Classroom, que ajuda bastante. Temos o canal da sala no WhatsApp também. Enfim, então temos várias maneiras para que a gente possa entrar em contato e conversar. Em qualquer situação, qualquer coisa que venha acontecer, fiquem à vontade para entrar em contato, para a gente estar ajudando. É um cenário atípico, não está sendo fácil para ninguém, mas juntos a gente é mais forte. Juntos a gente vai conseguir superar tudo isso. Então, vamos pensar nessa proposta colaborativa, né? Vamos pensar nessa ideia onde todos juntos serão muito mais fortes, ok? Para essa sequência didática, eu pensei em uma sequência didática para 3 semanas. Justamente por conta da quantidade de atividades, para que vocês tenham mais tempo. Estamos aqui privando pela qualidade, não pela quantidade, né? Tudo isso dentro dos parâmetros, lógico, que a gente recebe da Secretaria de Educação, enfim, em relação à questão das habilidades. Então, algumas habilidades são consideradas essenciais. Então, por esse motivo, estamos aqui elencando mais uma atividade para a gente trabalhar nesse terceiro bimestre. Antes da gente começar o terceiro bimestre, que seria essa aula, vocês terão uma atividade. A gente fez uma espécie de retomada de conteúdo referente ao segundo bimestre. Então, eu coloquei algumas planilhas, alguns textinhos, tá? Caça-palavras, enfim, que gostaria que vocês fizessem a leitura, respondessem, tá? E qualquer dúvida, temos os canais para a gente conversar, para a gente trocar ideias, tudo bem? Então, antes de iniciar, de fato, o terceiro bimestre, teremos essa retomada aí de conteúdos, né? Como um diagnóstico, né? Que esse diagnóstico serve, na realidade, para a gente medir, para a gente aferir como vocês estão em relação ao conteúdo, se vocês estão entendendo ou não. E a partir desse ponto, vai servir como norteamento para as nossas próximas aulas. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam com saúde. Gostaria de dizer que estou com saudade de todos e logo a gente vai superar tudo isso. Tá bom? Então vamos começar a nossa aula rapidinho aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Ok? Aqui está. Deixa eu aumentar aqui. Isto. Então, o nosso objeto de estudo aí será relações entre os componentes físicos e naturais, né? Logo acima, acho que o GIF já vai denunciar, já vai mostrar para vocês o que será a nossa aula, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, essa ideia, essa confusão que muitas vezes acaba acontecendo entre clima e tempo. Não, muitas vezes a gente percebe que até mesmo a televisão, né, acaba cometendo alguns erros. E no nosso cotidiano, vocês vão perceber que o senso comum acaba confundindo muito, né, tempo com clima. E esses dois conceitos, eles são totalmente diferentes, né? A gente não pode confundir tempo e clima. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Antes disso, vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa proposta, tá? Então, a temática, a nossa conexão em escalas, o nosso objeto de conhecimento, como a gente falou, né?
relações entre os componentes físicos e naturais. E agora, algo muito importante, as habilidades e competências que a gente vai tratar, né? Competências essas e habilidades sugeridas, né, como essenciais pela Secretaria de Educação, certo? A nossa habilidade será qual? Diferenciar tempo e clima e analisar os fenômenos atmosféricos e climáticos em diferentes lugares. Então, essa é a nossa habilidade da nossa aula que começa agora. Tudo bem? Tempo e clima. Tempo, estado momentâneo. Olha só, pessoal, essa palavra momentâneo, ela é muito significativa aqui, tá? Então, estado momentâneo, condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado momento ou lugar. Isso seria tempo, tá? O tempo, ele pode ser frio, quente, chuvoso, seco. Resumidamente, para vocês não esquecerem, o tempo ele tem uma duração curta, tem curta duração, certo? Olha só, frio, quente, seco, chuvoso, isso é tempo, certo? Em relação ao clima, o que seria o clima? Qual a diferença? O clima é algo duradouro, vocês lembram? Então, o tempo é algo momentâneo, já o clima é duradouro. Não muda de um momento para outro. Isso não quer dizer que é imutável, mas que leva mais tempo para que haja variações consideráveis. É uma sucessão habitual dos tipos de tempo, ou seja, equivale a um padrão geral de condições atmosféricas. Isso daí provavelmente vocês já viram muito na TV, né? A pessoa que nos telejornais ela comenta um pouquinho de como será o clima, né? Como vai ser a variação, né? Na realidade, o clima tem relação com o local onde a gente está, né? Mas o que ela vai fazer é uma previsão do tempo, né? Previsão do tempo e não previsão do clima, tá? Então, previsão do tempo. Então, de certa forma, quando a gente fala sobre tempo, a gente acaba remetendo ao quê? Hoje o tempo está chuvoso. Hoje o tempo está nublado. Hoje o tempo está seco. Hoje o tempo está frio. Isso é tempo. No mesmo dia, vocês podem ter várias sucessões de tempo. Não é isso que acontece? Não é isso? Muitas vezes a gente de manhã está frio, então o tempo está frio. De repente fica quente. Pode ser que no meio do dia comece a chover. Então vejam a sucessão. O tempo, ele muda muito rápido, tá? O clima não. O clima, ele se mantém aí em um estado duradouro. No caso do Brasil, grande parte do Brasil está localizado aí numa faixa tropical, né? Então a gente sabe muito bem como funciona o nosso clima aqui. Geralmente, na maior parte do tempo do ano, é quente, né? Se a gente tem, por exemplo, alguns estados do sul que ficam localizados lá no clima temperado, né? Os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, lá eles estão em uma zona temperada, intertropical. Então, o que acontece com o aspecto climático deles, né? Um pouquinho mais frio, né? É diferente. Tá? Então, o clima ele não muda rapidamente, o clima se mantém. Já o tempo ele pode mudar a todo instante. Tá? Então, não confundam. Quando vocês forem falar sobre isso, não digam hoje o clima está agradável, mas sim o tempo está agradável, o tempo está chuvoso, o tempo está frio, o tempo está ensolarado, o tempo muda a todo momento. O clima não. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, galerinha? Vamos falar um pouquinho então sobre o clima, né? O clima é a condição mais duradoura em que se encontram e ocorrem fenômenos atmosféricos. Isso é muito importante. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. O clima é diferente do tempo, porque é mais estável, enquanto o tempo é mais instável, mudando constantemente. Instabilidade tem a ver com mudanças variáveis. Estabilidade tem a ver com algo estável, que a mudança pode ocorrer, mas é bem leve e demora muito. Certo? Existem vários tipos de clima. Eles vão depender da localização geográfica dos lugares
e de alguns elementos e fatores que interferem sobre eles. Aqui está. Primeiro, elementos do clima. Olha as setinhas, estão saindo lá dos elementos do clima. Os elementos do clima são temperatura, precipitação. Pessoal, o que é precipitação? Vocês lembram? Em geografia, a gente costuma usar os termos corretos. Então, precipitação, no senso popular, é chuva, tá? A gente utiliza precipitação, certo? Então, precipitação, chuva. E pressão atmosférica, né? O ar, ele tem peso também, certo? E, inclusive, o ar quente ele é mais denso, ele é mais pesado. E o ar frio é mais leve. Então, como o ar frio é mais leve, a tendência é subir. É a mesma ideia que a gente utiliza em um balão, não é isso? Vai ter ali tipo um lança-chamas que vai aquecer o ar que está dentro do balão. O que vai acontecer com o balão? Quando o ar dentro do balão estiver quente, subir. Quando a gente vai à noite, daquela fome, a gente vai saltar a geladeira, literalmente. Quando a gente abre a geladeira, se a gente ficar um pouquinho, alguns segundos procurando alguma coisa, alguma guloseima gostosa, o que vai acontecer? Todo o ar frio que está dentro da geladeira, ele vai descer. Vocês vão sentir frio nos pés, porque o ar frio é mais pesado, ele desce. Tá? Então, isso é pressão atmosférica. Tudo bem? Vamos lá? Fatores, né? A gente falou um pouquinho aqui dos elementos, que os elementos do clima são temperatura, precipitação, pressão atmosférica. Vamos falar de fatores. São vários os fatores que influenciam no clima de um determinado local. Beleza? Vamos um a um aqui, certo? Primeiro, latitude. Vocês estão vendo aí o meu globo? Vocês têm, dividindo esse globo ao meio, a chamada linha do Equador, que vocês já conhecem. É uma linha imaginária que divide o planeta em duas partes. Hemisfério norte acima, hemisfério sul abaixo. A palavra hemisfério significa metade da esfera em grego. Então, a gente tem metade da esfera norte, metade da esfera sul. Ok? Latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao Equador. Áreas próximas ao Equador são mais quentes e apresentam maior quantidade de chuvas. Áreas próximas às regiões polares são mais frias e apresentam menor quantidade de chuva. Seria precipitação, né? Então, o que a gente tem? Pessoal, o que vai influenciar aqui é o seguinte. Latitude. A linha do Equador seria latitude zero, certo? A linha do Equador é a linha zero. Quando a variação da linha do Equador até, por exemplo, o Polo Norte. De 0 a 90 graus e até o Polo Sul de 0 a 90 graus. Teríamos, então, 90 e 90 e 180 graus. Beleza? Tá? Ah, professor, mas não é a circunferência? Não teria que ter 360 graus? Não. Imagine que vocês estão com a bola de basquete nas mãos. Vocês conseguem chegar a bola toda? Claro que não. Vocês conseguem chegar só essa parte da bola, 180 graus. A outra parte da bola está lá atrás, mas 180 graus. Beleza? Então, a latitude, ela funciona assim. Os países, as localidades que estão mais próximas da linha do Equador, recebem maior quantidade de luz solar. São mais quentes. E quem está mais distante da latitude zero, mais distante da linha do Equador, vai ter menor quantidade de luz solar, então vai ser mais frio, entendeu? Então, latitude baixa significa o quê? Locais que estão próximos à linha zero, linha do Equador, latitudes baixas. Latitude baixa, temperatura alta. Latitude alta, temperatura baixa. É o contrário, tá bom? Latitude baixa, temperatura alta, certo? Latitude alta, temperatura baixa. Tudo bem? Então, esse é um fator, certo? Depende da localização. Altitude. Não se esqueça que a altitude é diferente de tamanho, tá? A altitude está relacionada ao quê? A questão do nível do mar, enfim, tem todas essas características, tá? Quanto mais alto o relevo, mais frio o lugar. Quanto mais baixo, mais quente o lugar, certo? Quanto mais alto o relevo, menor a pressão atmosférica. Quanto mais baixo o relevo, maior a pressão atmosférica sobre os corpos. Tá? Então, quanto mais alto o relevo, significa o quê? Que menor a pressão atmosférica. Tá? Significa que essa pressão atmosférica menor, ela não vai, de certa forma, de certa maneira, conseguir, como eu poderia dizer, reter calor. Já uma pressão atmosférica maior, ela consegue reter mais calor. Vocês entenderam? É como se a gente estivesse no frio,
com a camiseta sem mangas, não vai reter calor, a gente vai passar frio, né? E quando a gente coloca um agasalho de lã bem gostoso, a gente vai reter calor, então não vai passar frio. A altitude, apesar de vocês estarem, por exemplo, em uma montanha, no topo da montanha, vocês imaginarem, se eu estou no topo da montanha, eu vou estar mais próximo do sol, é mais quente? Não, não, é mais frio. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais calor. Isso é altitude. Beleza? Maritimidade, continentalidade. Maritimidade tem a ver com o mar, tá? E continentalidade tem a ver com terra firme, certo? Maritimidade é a proximidade com os mares e oceanos. Eles regulam as temperaturas, diminuindo a amplitude térmica. A maritimidade contribui para a maior quantidade de chuva. No nosso caso, pessoal, vamos imaginar São José do Rio Preto. Qual dos dois fatores vai influenciar a gente? Maritimidade ou continentalidade? São José do Rio Preto está muito próximo ao oceano? Não, não. Então significa que a gente está no interior do continente. Então aqui, por exemplo, a gente não tem influência da maritimidade. Vocês entenderam? A gente vai ter influência da continentalidade, que eu já vou falar. Certo? Quando a gente vai visitar o litoral, quando a gente vai visitar o Nordeste brasileiro, não é aquilo, a gente não sente aquela brisa agradável vindo do oceano, né? Não se esqueçam, no Brasil não temos mar, tá? Não temos mar. Então, quando a gente faz aquela pergunta clássica na aula, quem já tomou banho de mar aqui no Brasil? Quando os alunos levantam a mão, não, não. No Brasil, vocês nunca vão tomar banho de mar, porque o Brasil não tem mar. O Brasil tem oceano, o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, então vocês vão descer o litoral para tomar banho de oceano, não banho de mar. Vocês só vão tomar banho de mar se saírem do Brasil. No Brasil, vocês nunca vão tomar banho de mar, porque a gente tem oceano, ok? Continentalidade é o resultado das distâncias de mares e oceanos. Quanto mais distante do mar, caso de Rio Preto, maior a variação entre a temperatura de um dado lugar. Áreas mais distantes do mar recebem menor quantidade de chuva. Estamos passando por isso agora, nesse exato momento, não é isso? No meio do ano, a quantidade de chuva que é muito baixa, inexistente até, temos a chamada estiagem, né? Todo o meio de ano. Então, por isso, porque a gente sofre uma influência muito grande do continente. Estamos dentro do continente, não estamos próximo ao mar. Beleza? Outros fatores. Correntes marítimas. Provavelmente vocês já assistiram aquele clássico Procurando Nemo. Quando, no primeiro episódio, o pai do Nemo vai procurar ele entra numa corrente marítima dessa, não é isso? E essa corrente marítima tem umas tartarugas muito louconas lá. E ele pega essa corrente marítima, essa corrente marítima vai levar ele até a Austrália. É isso. No fundo do oceano existem aí vários rios, várias correntes. Vocês estão vendo o mapa aí, ó, o mapinha do lado? Vermelho, correntes quentes. Azuis, correntes frias. A gente usa essa ideia de cores aí, né, a nível mundial, né, o que é frio e o que é quente. Tá? Sempre o vermelho representando calor, sempre o azul representando frio. Beleza? É o movimento das águas de mares e oceanos, das áreas mais aquecidas às mais frias do planeta e vice-versa. Pode ser quente ou fria de acordo com a sua região de origem, é reguladora do clima, das áreas litorâneas principalmente. Não é tão visível para a gente, né? Mas a influência das correntes marítimas é gigantesca. Se a corrente marítima dessa muda de direção, se a corrente marítima dessa não chega ao seu destino, teremos aí um impacto ambiental gigantesco, né? Uma mudança tremenda. Por exemplo, o Chile, né? O Chile, ele se destaca muito pela indústria pesqueira. O Chile, ele recebe uma corrente fria. Essa corrente fria, ela favorece muito a pesca, os cardumes, o movimento de cardumes. Imagine só se essa corrente fria não estivesse chegando mais no Chile. Vai acontecer uma coisa muito complicada para a sua indústria pesqueira, certo? Massas de ar. A gente está falando lá do oceano, agora a gente está falando da parte de cima. É um grande volume de vapor de água que se desloca na atmosfera. De acordo com seu local de origem, pode ser quente ou fria. É reguladora do clima e o modifica eventualmente.
Provavelmente vocês já ouviram muito aquela expressão, né? Temos uma frente fria vindo da região sul, em sentido noroeste. Essa corrente fria poderá estacionar aqui sob São José do Rio Preto. Quando essa massa de ar, essa chamada frente fria chega, o que vai acontecer? Vocês vão perceber que antes mesmo dela chegar, já vai mudando o tempo, não é isso? Vai ficando frio, muitas vezes ela traz chuva, enfim. Massas de ar. Essas massas de ar, elas têm aí, são super, super importantes para o movimento atmosférico. É outro fator climático. Tudo bem? E a gente tem alguns tipos de clima, ó, dentro do mapinha. Deixei lá embaixo para vocês, ó, clima tropical, tipos de clima seco, moderados, continentais e polares. Tá? E deixei a legendinha. É uma aula gravada. Então, é uma aula para vocês pararem, tá? Experimentarem, se deliciarem com tudo. Então, pausa, olha, analisa, volta, olha, analisa. Mapa, uma carta. O mapa é uma carta, só que ele tem alguns códigos. Então, a gente tem que prestar muita atenção no mapa, né, para a gente entender o que ele está falando. Título, tipos de clima. Então, está falando do quê? De climas. Embaixo vocês têm a legenda ó, falando aí pelas cores. Vocês vão pegar o Brasil, vão olhar, dar uma olhada lá. Ó. Estão percebendo, cara, ó, que grande parte do Brasil tem um clima úmido e seco, tropical, úmido e seco. Então, grande parte do Brasil tem clima tropical, úmido e seco. Lá em cima a gente tem clima úmido, tá? E aqui embaixo a gente tem clima moderado, que é um clima subtropical úmido na região sul. Beleza? Vejam a África. Clima aí, uma ideia aí entre o árido e o semiárido. Destaque é principalmente para o deserto do Saara. Certinho? Como o clima interfere no dia a dia das pessoas? Muito, né? Imagine só, dependendo de onde a pessoa vive, ela vai ter uma vida diferente, a questão cultural diferente, tipo de roupa, tipo de comida, transporte. Já pararam para pensar nisso? Muda muito, né? É uma mudança radical. Sempre quando eu era criança, eu ficava sonhando com as minhas viagens, né, para outros locais, as minhas aventuras. E essas aventuras têm uma relação muito próxima aí com questão climática, tá bom? Então, o clima interfere no quê? No modo de vestir das pessoas, o uso de acessórios, na culinária, na agricultura, nos hábitos diários, no tipo de moradia, né? Vejam, por exemplo, a gente não precisa sair fora do nosso país. Quando a gente pensa na região sul, o que a gente vai encontrar? O tipo de moradia é diferente. Geralmente as casas no sul, quando não são aquecidas, elas são de madeiras. E essas casas elas têm um assoalho que fica elevado do chão, justamente para não ter esse contato com o chão e perder muito calor. Não é isso? Bem antes, né, na época da colonização, o que o pessoal fazia? Eles construíam casas altas e o curral para prender o gado ficava embaixo da casa. Então, você ficava acima, na parte de cima, e o gado ficava na parte de baixo preso. Justamente para o gado fazer essa troca de calor, né? Então, você recebia ali uma espécie de sei lá, aquecimento vindo lá de baixo dos animais. Então, são estratégias utilizadas, né? Então, perceber, por exemplo, casas em países que tem a quantidade muito grande de neve, essas casas não podem ter telhados parecidos com o Brasil. Elas vão ter telhados bem assim, né? Para quê? Para não ter acúmulo de neve. Tá? Então, o clima interfere muito, né? Em relação a onde estamos. Olha só, clima frio, nesse tipo de clima é comum usar o uso de muitos agasalhos, enfim. Então é importante que as pessoas possuam acessórios, né? Cobertores quentes, edredons, mantas, enfim. Clima frio, a culinária, né, das regiões de clima frio incentiva o consumo de bebida quente, como chocolate, café, vinho, até cerveja é tomada sem estar gelada, né? No Brasil a gente gela a cerveja, em outros países a cerveja é in natura, porque lá já é muito frio. Um fondue, massa, sopa, caldo, queijo, pão, bolo, enfim. A culinária ela tem muito a ver com o local onde ela está. Né? Imagina só, vou tomar um chocolate quente lá na praia, 40 graus. Não dá, né, pessoal? Você tem que tomar uma coisa mais leve.
Agricultura voltada ao cultivo que se adapta a baixa temperatura. Exemplo de frutas como morango, gosta de temperatura baixa. Morango, maçã, pêssego, amora, framboesa, cereja, etc. Destaca também o cultivo de grãos e cereais, como trigo, aveia, centeio, cevada. Ações costumeiras realizadas no dia a dia podem se tornar mais difíceis, né? A neve nas estradas prejudica o trânsito, provoca mais perigo aos motoristas por causa dos carros que perdem a aderência com o asfalto. Nessa situação deve-se sair de casa só com muito agasalho. Olha os carros aí, pessoal. Olha essa ideia aí, ó. Estão vendo aí? Esses carros, olha a quantidade de neve sobre eles. As casas costumam ter telhados inclinados a fim de não acumularem muita neve, como a gente falou, né? Durante uma nevasca, algumas lareiras e aquecedores são utilizados para amenizar o frio, que aumenta durante o inverno, chegando a graus negativos. E o clima frio extremo lá nos polos é na Antártida que vivem alguns pesquisadores de vários países do mundo. Eles se concentram em estudar o passado da Terra contido no gelo e no ambiente do continente gelado. Sua rotina diária depende das estações do ano. No inverno, no frio extremo, é impossível permanecer lá, mesmo com todo o equipamento que possui. Na região do Ártico, né, no entanto, existem habitantes chamados Inuits. Vocês conhecem como esquimós, né? Então, os Inuits são os esquimós. Além deles, os lapões e os samoiedos, menos conhecidos, né? Eles usam gordura animal para isolar os iglus, aquela casinha de gelo que vocês estão vendo ali, e também como fonte de energia. O corpo ele precisa de muita energia, porque ele vai gastar mais, justamente por quê? Porque o corpo ele vai ter que trabalhar mais, porque ele tem que deixar a gente aquecido. Então, geralmente, a comida nesses locais é uma comida muito pesada, à base principalmente de gordura, tá? Para o organismo ir trabalhando mais rápido. Costuma usar roupas feitas de pele de animais para se aquecer. Não, muita coisa mudou, né, pessoal? Os Inuits, grande parte ali, eles não usam mais. Na realidade, esses iglus aí, eles não são usados nem para morar, né? É um passado distante. Eles usam, geralmente, os homens usam quando vão caçar baleias, enfim, então eles ficam lá protegidos. Mas hoje as casas já são aquecidas, enfim, tá? Mudou bastante coisa já. E o clima quente? Isso daí é o bem conhecido da gente, né? Enfim, roupas mais leves, é totalmente contrário, né? Os de chapéu, boné, lá. Mas também a gente tem alguns entraves aí. Por exemplo, a gente precisa usar protetor solar de boa qualidade, óculos de sol, enfim, para evitar aí doenças como câncer de pele, certo? Culinária também vai mudar pra caramba. Tem um porém, né? Pessoas que estão vendo aí o feijão ele não é uma comida muito indicada para clima tropical, porque o feijão tem toda a fermentação, enfim. Mas vocês perceberam que a gente se adaptou a isso. Estamos adaptados a isso, né? Mas o feijão, de certa forma, não seria uma comida assim para ser utilizado em clima tropical, porque é pesado até, mas a gente se adaptou a isso, né? Uso de frutas tropicais, temperos variados, ingredientes como feijão, milho, arroz, além de raízes e tubérculos como inhame, macaxeira, batata. Frutos do mar e peixe também são bastante utilizados nas receitas. Aí vocês têm bastante suco, né? Bastante salada, sorvetes, isso é ótimo, né? Nesse tipo climático é recomendável que a gente tenha uma alimentação mais leve, diferente do frio, que tem que ter uma alimentação muito pesada. A questão também da agricultura, ela vai mudar muito, vocês vão perceber que algumas, por exemplo, maçãs, né, como a gente falou, se adaptam muito bem ao tipo climático frio. Agora, por exemplo, cana-de-açúcar, como vocês estão vendo aí, tem que ser tropical, né? Então, cada tipo de fruta, de vegetais, de legumes acaba se adaptando ao tipo climático, tá bom? Aqui, piscinas, né? Muitas piscinas. Em vez de aquecedores, usam-se ar-condicionado, ventiladores para amenizar o calor. É totalmente contrário, né? O que a gente falou na ideia de frio, aqui na ideia do calor, de quente, é contrário, né? É comum as precipitações, né? Chuvas, por isso, nos meses chuvosos, o uso do guarda-chuva é indispensável, alagamento nas ruas é comum, causa bastante transtorno no trânsito aéreo e no terrestre, as enchentes.
deslizamentos de terra, causam mortes, deixam muitas pessoas desabrigadas, enfim. Tem todas as partes aí que não são tão legais assim. O clima quente pode ocasionar a ausência de água em alguns lugares. Por causa da falta de água, há uma grande dificuldade de sobrevivência. A agricultura e a pecuária especialmente, as atividades cotidianas são comprometidas por causa da falta de água. Como eu falei, também precisa sair do Brasil. A questão, por exemplo, uma das regiões que menos a precipitação do Brasil é a região Nordeste. O Nordeste sofre muito com essa falta de água. E extremo, clima quente extremo. Vocês têm aí, por exemplo, a imagem dos beduínos, né? Beduínos são aqueles caras que atravessam o deserto, né? Eles usam geralmente aí o navio do deserto, que eles, os camelos, né? Como são apelidados, os camelos, eles conseguem suportar aí uma grande jornada sem necessitar o consumo de água, enfim, porque fica armazenado nas suas gorduras, principalmente na parte das costas, enfim. Então, esse clima quente extremo, essas pessoas são super adaptadas, né, ali. E também eles acabam tendo, vamos dizer assim, um mapa mental, né, gravado na cabeça. O cara não vai atravessar o deserto do Saara de uma única vez. Ele sabe que em tal lugar ele vai encontrar um oásis, né, um oásis onde vocês encontram água, enfim, tem palmeiras, tudo aqui. Então ele vai descansar, depois ele vai até outro oásis, então ele vai fazendo essas escalas, certo? E eles usam essas roupas, né? Vocês estão vendo, túnicas, enfim, justamente para não ter essa insolação, né? Porque é muito quente. Pecuária, né? Aqui vocês têm a imagem, ó, de um oásis. Vocês estão vendo aqui, olha que coisa maravilhosa. Tá vendo que ao redor vocês têm as dunas de areia, só areia. E ali vocês têm água, né? O lençol freático, ele tá ali, então veja que é bem interessante isso. A pecuária desenvolvida mediante o pastoreio nômade. Nômade é aquela ideia de ir de um lugar para o outro. Eles não conseguem se fixar, então eles vão atrás dos melhores pastos, enfim, tá? E, geralmente, nesses oásis, eles desenvolvem agricultura como tâmaras, pistaches, né? São bem consumidos aqui, caros, né, pra caramba, porque vem dessa região, é muito difícil aí o cultivo. Clima moderado, né? Aqui a gente está falando mais ou menos de um clima temperado, tá? Como a região sul, tá? Estações bem definidas, cultivo de flores, né? Muito abundante. A arquitetura de algumas regiões é bem parecida com o clima frio. Enfim, estamos falando da região sul do país, né? Certo? Vamos terminar a aula, né? Para depois a gente retomar algumas considerações aqui, mas eu acho que foi legal. A gente falou um pouquinho sobre essa diferença de clima e tempo, acho que deu para pegar bem, né? Vou disponibilizar o material para vocês, vou disponibilizar a aula, vou disponibilizar o PowerPoint, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai conversar ainda bastante, é só a primeira aula. Tentei fazer uma aula que não demorasse muito, para não ficar muito cansativa, tá? Mas a gente vai dar continuidade a ela, tá bom? Espero que tenham gostado. Considerações finais. É importante lembrar que, com a tecnologia, a interação entre seres humanos aumentou, promovendo a difusão de costumes entre diferentes povos, culinária, modo de vestir, agricultura, etc. A tecnologia ainda permite ao homem sobreviver em áreas extremas, com conforto e superar as dificuldades climáticas. Apesar disso, ela não foi capaz de resolver questões socioambientais, pois não garante a educação das pessoas, por isso ainda existem ruas alagadas. Conforme o período do ano, as áreas quentes se parecem com as áreas frias e vice-versa, porque o tempo muda, tá? Então, na realidade, pessoal, não se esqueçam, o que é tempo? Tempo, ele muda rapidamente. O que é clima? Ele é mais duradouro, né? E alguns elementos, eles vão condicionar, eles vão, na realidade, ser fatores decisivos. E a gente falou exatamente sobre isso, né? Sobre esses fatores aqui, tá? Fatores que influenciam esses climas de vários locais. Atividade super tranquila, super fácil, tá? Vocês, diante de toda essa aula, vocês vão escolher apenas um ponto que vocês vão tratar. Professor, eu quero falar sobre continentalidade, porque continentalidade tem a ver com São José do Rio Preto, a gente sofre uma influência dessa continentalidade, enfim. Vocês vão montar um mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? Estou mandando um exemplo aí para vocês estão vendo?
O mapa conceitual é aquele que vocês vão colocando palavras, puxando setinhas, ligando palavras, enfim. Exemplo. O que a gente começa? Ó, conceito geral, mais abrangente, tá? O que a gente está tratando nessa aula, pessoal? Nosso conceito dessa aula não é tempo e clima? Então, tempo e clima, beleza? Agora eu vou puxar uma setinha, tá? Do conceito geral lá, conceito específico. Aí vou colocar no conceito específico o quê? Tempo. E aí eu vou explicando o tempo. Puxo uma setinha, falo mais uma coisa sobre o tempo momentâneo. Puxo outra setinha, ensolarado, puxo outra, chuvoso, puxo outro, frio, enfim. Vou puxar outra setinha do outro lado, vou falar de clima, algo mais duradouro. Então, clima, outra setinha duradouro. Depois do duradouro, vou puxar outra setinha. Aí vou colocar assim, tipos de clima. Aí coloco tropical, equatorial. Vocês entenderam? Super simples, super tranquilo, tá? O mapa conceitual é muito bom, ele ajuda pra caramba, gente. A princípio pode parecer difícil, mas eu estou convidando vocês para que a gente juntos comece a elaborar coisas mais complexas, tá? Quando vocês estiverem no ensino médio e na faculdade, vocês vão usar muitos mapas conceituais, eles ajudam muito a gente, tá bom? Então, vocês vão escolher, não precisa colocar a aula inteira dentro do mapa conceitual, tá bom? Vocês vão escolher uma parte. Eu quero falar sobre tipos de clima, fala. Quero falar sobre maritimidade, beleza. Quero falar sobre altitude, vocês vão fazer isso, tá bom? Vale também, a aula ela é rapidinha, para não ficar muito cansativa, vale vocês irem na internet e dar uma pesquisadinha, tá bom? Quero fazer sobre continentalidade, vou dar uma pesquisadinha, vou me aprofundar nesse assunto. Aprofunda um pouquinho e faz seu mapinha conceitual. Tudo bem? Isso daqui é apenas uma ideia, vocês podem começar da forma que vocês quiserem. Vocês podem, por exemplo, colocar a palavra central, tempo e clima, no meio da folha e fazer ao entorno. Vocês podem colocar a palavra lá no início da folha e descendo pela folha, tá? Fiquem à vontade. Eu quero usar retângulo, pode usar, eu quero usar círculo, pode usar, eu quero usar quadrado, enfim, vocês. Tá? A ideia é essa ligação, beleza? Não se esqueçam, para o mapa conceitual, não é legal vocês escreverem frases. Vocês têm que tentar escolher, se possível, uma palavra. Puxa, fala sobre ela, no máximo 2, 3 palavras. Mas vocês não podem, vocês têm que tentar espalhar essas palavras. Tá bom? A gente conversa um pouquinho mais lá nos canais. Tudo bem, meus queridos alunos? Ficou claro aqui? Então, desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus, tá? Muita saudade de todos. Se cuidem e vocês não estão sós. Vocês têm aqui do outro lado pessoas que se importam com vocês. Vocês não estão só, tá? Lembrem-se sempre disso. Qualquer dúvida, me chamem. Qualquer dificuldade, me chamem. Eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.